Olá! Nesse vídeo iremos apresentar um pouquinho mais sobre o nosso projeto, que é a Estação Meteorológica com o Space Duino, e as integrantes do grupo são eu, Maria Eduarda e Bárbara Alves. E os orientadores são João Nascimento e Credson Santos, todos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Parnamirim. Dentro da estrutura da Agência Espacial Brasileira, a AEB, foi criado o primeiro Centro Vocacional Tecnológico Espacial aqui no Brasil. Ele se encontra situado no Rio Grande do Norte, dentro do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLBI. Lá são desenvolvidas pesquisas e ministradas aulas dentro do espectro das ciências espaciais, focando nos temas de foguetes, sensoriamento remoto, satélites, veículos de exploração espacial como os rovers e também a meteorologia. E levando em conta a comunidade escolar que visita o CVTE, que eles não realizam atividades, pesquisas na área da meteorologia, foi observada a importância da criação de uma estação meteorológica de baixo custo para facilitar o ensino sobre as variáveis atmosféricas, fazendo com que os alunos saiam da teoria e vejam na prática como funciona a captação dessas variáveis. Uma estação meteorológica tem como seu principal objetivo coletar dados atmosféricos que caracterizam o estado da atmosfera, ou seja, o clima. Seu uso é de extrema importância para que possamos ter previsões climáticas e dessa forma fazer planejamentos estratégicos para atividades econômicas na indústria, na agricultura, no turismo e em diversos outros campos, inclusive no setor espacial. A meteorologia aeroespacial, ela estuda e analisa os fenômenos meteorológicos que estão na atuação do projeto, do desenvolvimento e da segurança de operações com veículos espaciais. Visando o ensino da meteorologia no âmbito espacial, nós desenvolvemos uma estação meteorológica que resolvemos chamá-la de Clean Weather 4.0, e assim incentivar os alunos a praticarem a ciência e para que eles possam conhecer um pouco mais sobre a área meteorológica. Para dar início à construção da nossa estação meteorológica, foi necessário entender qual o seu objetivo, como ocorre o seu funcionamento e também quais as variáveis seriam coletadas para a gente poder buscar sensores que atendessem às nossas necessidades. E aí, ao fazer a busca por esses sensores, a gente percebeu que o anemômetro e o pluviômetro, que são sensores responsáveis por coletar variáveis como a velocidade do vento e o volume das chuvas, respectivamente, apresentavam altos valores, eram caros para o nosso orçamento. Então, por conta disso, a gente decidiu nós mesmos produzir e construir os nossos sensores. A partir de algumas pesquisas, aprendemos o princípio de funcionamento de cada um dos sensores e projetamos por meio de um software de modelagem 3D chamado SolidWorks como seria sua estrutura. As peças foram construídas com auxílio de uma impressora 3D e o material utilizado foi ABS, escolhido por possuir uma alta resistência mecânica, já que esses sensores ficam expostos a ações da chuva e do sol diariamente. Agora, iremos explicar brevemente o funcionamento desses dois sensores. O anemômetro funciona através de sensores de efeito Hall, que por meio da contagem de um ponto magnético acoplado ao eixo rotativo, ao ocorrer a movimentação do eixo, ocasionada pelo fluxo do vento, vai gerar um fluxo magnético que induz um pulso e envia ao sistema. Toda a contabilização dos pulsos e as transformações das unidades de medida ocorre instantaneamente no Atmega 328P por meio desta fórmula. A variável P é a quantidade de pulsos gerados em 60 segundos, o valor 4 vezes 10 elevado a menos 3 é o perímetro do eixo e 60 é o tempo. 3,6 é um multiplicador que transforma metros por segundo em quilômetros por hora. E a variável V é o resultado dessa equação, a velocidade do vento em quilômetros por hora. Já o pluviômetro possui uma gangorra oscilante que recebe o fluxo de água da chuva através do funil superior. O sistema funciona da seguinte maneira: o básculo possui um ímã preso em cada extremidade. Ao acumular certo volume de água, o mecanismo se desequilibra, basculando lateralmente, despejando a água coletada. Ao tombar para a lateral, nessa queda o ímã passa pelo interruptor tipo reed switch, que é acionado toda vez que há passagem de campo magnético. Com o pulso gerado pelo reed switch, é possível calcular a quantidade de chuva.
Dentro de uma estrutura construída para a proteção contra a ação da chuva e do sol, temos uma placa de sensores utilizando DHT11, PMP180 e MPU6050. Eles são responsáveis por coletar variáveis como temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Como os 3 sensores coletam a temperatura, é possível fazer uma média dos 3 valores coletados e observar um valor mais preciso da temperatura do ar. Essa média é feita por meio de um código na programação da IDE do Arduino. Agora que já falamos sobre os sensores utilizados, vamos falar um pouco sobre a placa microcontroladora que escolhemos trabalhar, o SpaceDuino. Ele foi produzido por uma startup potiguar chamada SpaceEduc, fundada por um grupo de monitores do CVTE. O SpaceDuino é uma versão do famoso Arduino, baseado no Atmega 328P. Possui 26 pinos de entrada e de saída e tem um encaixe perfeito com um radiotransmissor NRF24L01, que permite a transmissão dos dados atmosféricos em tempo real para uma plataforma web onde os mesmos dados são armazenados. A transmissão de dados funciona como está sendo mostrado nessa imagem. As variáveis dos sensores são transmitidas para o SpaceDuino, que é repassado para uma central de tratamento através do radiotransmissor. A eletrônica da central de tratamento usa um SpaceDuino, um módulo Wi-Fi e um radiotransmissor, o NRF24L01. Ao captar as variáveis enviadas da estação através do radiotransmissor, os dados são enviados ao módulo Wi-Fi, que faz a conexão com o ThinkSpeak, e assim são gerados gráficos na plataforma. A CleanWeather 4.0 se encontra em fase de testes que infelizmente tiveram que ser interrompidos devido à pandemia do novo coronavírus. Mas assim que o período de isolamento social acabar, nós pretendemos validar essa estação juntamente com uma turma de alunos lá no Centro Vocacional Tecnológico Espacial. E além disso, nós pretendemos instalar uma estação dessas, tanto no CVT quanto no IFRN Campus Parnamirim. E também para melhorias futuras desse projeto, pretendemos fazer com que os dados coletados pela estação sejam disponibilizados em um aplicativo do CVT que se encontra em desenvolvimento atualmente.